tudo bem? Meu nome é Maura, esse é o Origens Podcast e nós estamos no segundo episódio da série sobre ciência. A gente falou no anterior um pouquinho sobre o trabalho do cientista e a gente terminou o episódio com uma pergunta, né, Vinícius? Você lembra qual que é a pergunta que a gente deixou aí para a galera pensar durante a semana? Olá, você que está nos ouvindo, que bom que você está aqui novamente com a gente. Use aí os nossos meios de comunicação, as redes sociais. Conte pra gente o que você está achando desses podcasts. Se você tem alguma pergunta pra gente, pode fazer também, porque senão é só a gente que vai fazer pergunta para vocês mesmo. E no último programa, a gente deixou uma pergunta no ar, que não é qualquer pergunta. Eu perguntei lá. Só lembrando que nosso Instagram é @origenspodcast. Segue a gente lá, deixa uma pergunta com a hashtag OrigensResponde, daí a gente interage nos próximos episódios, né? Como é que é o nome do Instagram? Origens Podcast. Quase uma voz aí de ramal de aeroporto. E para você fazer uma pergunta, marca lá a hashtag OrigensResponde. A gente fica parecendo bobo de vez em quando, mas tudo bem, faz parte. Bom, enfim, a pergunta foi a seguinte, sem mais delongas, eu lembro que eu terminei perguntando se você acha, ou como é possível, que a ciência, ou as instituições, os cientistas, se eles são realmente imparciais, se são isentos de ideologias, isentos de filosofias. É simplesmente fato e acabou. E não tem nenhum tipo de interpretação pessoal. O que você acha? Exatamente. Porque a gente terminou o podcast passado falando que nem todo conhecimento científico é produzido usando o rigor do método científico, né? É lógico que o método científico é importante e a maior parte das pesquisas em que é possível usar o método científico é usado, mas existem alguns assuntos que não tem como você, por exemplo, fazer a parte da experimentação, e nós demos o exemplo do Big Bang. Não tem como a gente voltar na época em que aconteceu, se aconteceu, né? Eu tô aqui sendo cética e questionando tudo, já que é o nosso papel. Então, não tem como a gente voltar e observar e registrar tudo, porque é muito tempo atrás. Ou, enfim, se aconteceu. Agora, se eu não posso usar o rigor do método científico para todas as áreas, como que fica? E aí entra o que você falou, né? Que é a questão da interpretação do cientista. A gente tem que lembrar que a ciência, né, ela não se faz sozinha. Até é complicado a gente falar assim, olha, a ciência provou que... Mas espera, quem é ciência? Qual o endereço da ciência? Qual que é o WhatsApp lá para eu mandar uma pergunta? Qual que é o canal do Instagram da ciência? Como é que eu posso contatar Quem é essa pessoa? Eu tenho dúvida, como é que eu vou questionar? Porque quando você torna... eu não sei se o termo correto é esse. Quando você substantiva algo, como o caso da ciência, você torna a ciência como se fosse algo ou alguém, é como se você desse um caráter superior e inquestionável à ciência. Isso já aconteceu antes na história. Eu mencionei no último episódio que houve um período logo após a Revolução Industrial em que a ciência ela passou a ter quase que um status de religião, de que as pessoas acreditavam simplesmente porque alguém falava, olha, ciência. Hoje a gente fala do poder do jaleco branco, né? Até em propaganda de produto de limpeza, de bucha, de palha de aço, sei lá, aparece alguém lá com o jaleco branco, fala, eu sou... Nem fala, né? O próprio jaleco fala isso por ele, eu sou especialista na área. Não, vendedor de colchão. Vendedor de colchão vende colchão de jaleco. Só. Você já viu isso? Olha, juro, eu não estou diminuindo vendedores de colchão. Não tô. Eu tô questionando o fato... eu tô questionando o fato de usar o jaleco para passar uma certa uma noção de credibilidade para dizer que ele sabe do que ele está falando, que ele está cuidando da sua saúde. A gente vê com muita frequência alguma pessoa num debate, qualquer que seja, político, econômico, social, qualquer coisa, o tipo de comida que você vai colocar na mesa, de culinária, sei lá, de qual mouse você vai usar no seu computador, a pessoa sempre vai colocar algum argumento do tipo, porque a ciência já provou que isso é verdade.
primeiro que a gente pode questionar, será que provou? Mas a questão mais importante é, quem é essa ciência que você está falando? Quem que provou que isso é verdade? A ciência não é um objeto, não é Então, um substantivo, uma pessoa. A ciência é diferente, é algo mais. o que a gente pode dizer que é ciência? O que é? É um conhecimento? É um consenso? Como que a gente pode definir isso aí, se é que é possível Para começar, definir? a gente tem que falar tem que deixar bem claro que ciência, ela não é realmente esse objeto. Ciência não é uma pessoa, ciência não é uma instituição. A ciência é composta por pessoas, por instituições, sejam elas públicas ou privadas. Um conhecimento. Isso. Os cientistas, os laboratórios, as instituições de pesquisa. Então, quando você estiver no seu debate, não fale assim, a ciência provou. Porque nisso você pode correr o erro de falar algo, afirmar algo que nunca ninguém afirmou. Exato. E aí você vai estar passando vergonha, ainda mais se você estiver falando com alguém que sabe daquilo que você está dizendo, e você não sabe. Sim, então a gente pode dizer que a ciência, ela pode ser um corpo de conhecimento, né? E o cientista, o pesquisador, é aquele que vai produzir o conhecimento para formar a ciência. Posso dizer isso? Sim, pode dizer isso. Tem algumas pessoas que expandem para a ideia de que a ciência ela é uma caixinha de ferramentas, vamos dizer assim. A gente fala do trabalho do cientista, a gente já viu que ele tem que ser alguém curioso, tem que ser alguém interessado em descobrir como as coisas funcionam, como os fenômenos acontecem, e como ele vai fazer isso? Que ferramentas ele vai usar para isso? Aí a gente vai falar de isso, e aí que eu te pergunto, será que o cientista pesquisador, ele vai tratar a ciência, a informação que ele tem, com 100% de isenção? Por que eu digo isso? Eu estava assistindo uma videoaula incrível da Universidade Federal de Juiz de Fora, exatamente sobre esse assunto, inclusive as fontes que a gente usou para beber informação, para poder conversar aqui no podcast, eu vou listar alguns vídeos aí. E a professora... ouvindo, você vai... claro que você vai interessado em ciência, você é curioso e vai questionar aquilo que a gente está falando. Então você vai buscar quais foram as nossas fontes. Na descrição ali você sempre vai ter, ou é um link, ou é um vídeo, ou é um outro podcast, ou é um livro. Você vai ter ali as informações e você vai somar os seus próprios conhecimentos. Exato, porque a informação ela não brota simplesmente da nossa cabeça. A gente recebe aquilo de alguém, interioriza e vai transmitir. Né? Então, ela... Não, essa não existe. Exato, a BNT ou Vancouver. Socorro. Aí, o que acontece? Ela estava dando uma videoaula sobre ciência e ela entrevistou alguns alunos e um aluno me chamou muita atenção que ele falou que a ideia que ele tem de um cientista, que é aquele cara que usa ciência, que é isento e que ele não é levado ou ele não é influenciado por ideologias, por questões políticas, pelo ambiente, que é a figura daquele cara isentão. E aí eu fiquei me perguntando... A gente fala assim, você conta ou eu conto? Você conta ou eu conto. Tipo assim, quem que vai avisar primeiro, né? Porque, gente, somos seres humanos. A ciência, o conhecimento, ele é produzido por pessoas, por seres humanos que em sua formação tiveram a influência de certos tipos de ideologias, de crença, né, do ambiente em que ele viveu, de crenças políticas, etc. E tudo aquilo serviu para moldar o indivíduo que vai interpretar aqueles dados. A pessoa tem um histórico de vida, né? Então, será que a pessoa é possível viveu chegar ali? Exato. Será que a pessoa viveu na roça, ela viveu na cidade? Será que ela viveu num país subdesenvolvido, num país completamente desenvolvido? Ah, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem. O nível de educação que você tem, o tipo de informação que você aprende desde quando é criança, tudo isso vai interferir no seu histórico de vida. Quantas vezes a gente não conversa com alguém e alguém fala assim, eu lembro quando eu era criança, acontecia assim, assim, assado, e usa isso como exemplo para alguma coisa, para ajudar a explicar alguma coisa. A gente usa, às vezes, um exemplo do que a gente passou na faculdade, do trabalho de pesquisa que a gente fez, ou que a gente está fazendo, alguma viagem que a gente faz. Tudo que aconteceu na nossa vida ajuda a formar quem nós somos hoje. Olha como eu estou filosofando hoje incrivelmente. Uau, sensacional. O histórico de vida vai dizer
vai mostrar para a gente o que formou a gente, quais os pensamentos que a gente vem trazendo desde cedo, aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, na escola que a gente frequentou. E os meus pais são diferentes dos seus pais, são diferentes dos seus pais, Maura, dos seus que estão nos ouvindo aí. A escola que eu frequentei é diferente da sua, é diferente de outras pessoas. Algumas pessoas frequentaram igrejas, outras pessoas frequentaram algum tipo de atividade extracurricular, algumas pessoas leram mais, outras leram menos, outras se alimentaram de filmes, outras de determinado tipo de música. Tudo isso ajuda a compor o seu próprio conhecimento. E isso, de uma certa forma, em algum momento, você vai utilizar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando. Vamos pensar aqui num exemplo, para mim, que é muito claro, né? Questão das origens aí. Então, eu tenho aqueles que acreditam na evolução, que a vida surgiu de forma espontânea e ao longo do tempo foi passando por transformações, diferenciando, surgindo a diversidade. E tem as pessoas que acreditam que tudo que existiu foi criado, né? Então Deus foi lá, criou e etc. Se a gente for analisar direitinho, grande parte das pessoas que acreditam na teoria da evolução ou que acreditam na evolução são ateias, certo? Ou são ateias, ou são aquelas que tratam a religião como algo completamente à parte, né? Tipo, pode até ser que tenha um Deus, mas ele não se relaciona com a gente, ele não criou, ele não fez nada. É um outro tipo de entidade. Né? E aí tem as pessoas que, tipo, o criacionista, por exemplo, que acreditam em Deus, certo? E que coloca essa crença dele na tentativa de explicar a origem, né? Então, eu tenho dois cenários. Eu tenho um cenário quando eu tiro Deus da picture, né, da história, e aí eu tiro a ação de qualquer poder inteligente, sobrenatural, e eu tenho a inserção da ação desse Deus, desse ser planejador e inteligente. Mas será que eu posso e aí a gente vê falar em ciência? Porque, por exemplo, o evolucionismo, a gente tem as vertentes, várias vertentes dentro do evolucionismo e dentro do criacionismo também, e outras teorias do surgimento da vida, das origens e tudo mais. A gente sempre acaba focando nessas duas, porque são as mais comentadas. Mas a evolução raiz, vamos dizer assim, aquela que é mais aceita, ela diz que ela elimina qualquer interferência sobrenatural. É o chamado naturalismo filosófico. E aí que a gente já começa a responder a questão que a gente começou a fazer desde o último episódio. Será que a ciência é completamente isenta de filosofias e ideologias? A resposta a gente já está deixando claro que não é. A teoria sintética da evolução, ela se baseia no seu cerne com o naturalismo filosófico. Ela diz o seguinte, esse naturalismo, várias coisas, vamos falar aqui de maneira bem, bem grosseira, bem rápida falando, não há interferência de algo sobrenatural. Tudo que nós observamos, todos os fenômenos, todos os acontecimentos, eles podem ser explicados por elementos ou fatores que existem dentro desse mesmo ambiente. Então não há algo fora, não há algo sobrenatural, tudo é natural. Ou seja, eu observo a natureza e tento explicar os fenômenos da natureza pelas leis da natureza. Exatamente, então não vai existir aí seres extraterrestres verdinhos com uma arminha laser que desce no disco espacial para fazer buraco nas plantações. Não existe a ideia de uma divindade que criou tudo a partir do nada, não existe seres místicos, não existe, enfim, nada que você não pode explicar, que você não pode observar, que você não pode experimentar. Essa é a ideia do naturalismo. Então, se a gente for voltar para o que a gente estava falando da questão da isenção, que não é possível ser isento quando a gente fala de ciência, e você falou que tem muito a ver as questões filosóficas, então a gente não pode dizer que a ciência que é produzida, que existe aí, ela foi 100% testada e aprovada. A gente pode falar, dependendo do que a gente está falando de ciência, pode falar de algo que foi 100% testado e aprovado, se a gente falar, por exemplo, de um medicamento, se a gente falar de algum produto comercial, ele foi testado em laboratório e tudo mais, aí a gente vai falar de normas e regulamentos e tudo mais. Mas quando a gente fala de
teorias mais abrangentes, especialmente aquelas que remetem a gente a tempos e épocas em que nós não temos nenhum tipo de registro, aí a gente já não pode mais falar dessa forma. Quando a gente fala de algo que a gente consegue provar por A mais B, uma fórmula matemática, por exemplo, é diferente, mas quando a gente tem que recorrer a alguma outra explicação além do método científico, aí a gente tem que recorrer a interpretações. O que é a ciência? A ciência é um jeito de ensinar como alguma coisa é conhecida. As questões filosóficas são importantes e uma parte da ciência é composta de abstrações, né? Ou de uma ideia de como aquele fenômeno pode ter acontecido, das suas relações. Nem sempre é possível ter a evidência empírica, ou seja, nem sempre é possível ter o teste, a comprovação ali, material de que aquilo realmente é verdade. Na ciência agora, um termo chamado extrapolação, que é algo que tem a ver com essa interpretação do cientista, da visão do cientista. A gente já viu que o cientista ele tem uma composição, até chegar no momento em que ele faz aquela pesquisa, ele passou por seu aprendizado, passou pelo seu convívio social, passou pela aquisição de conhecimentos básicos, elementares, graduação, mestrado, doutorado talvez, leu bastante, ouviu bastante, ele formou um background, ele formou ali o seu conhecimento base para poder fazer aquela pesquisa. E aí ele chega num resultado que explica até determinado ponto. Então ele fala o seguinte: bom, com base em tudo aquilo que eu já conheço sobre esse assunto, com base nessa pesquisa que explica até eu chegar aqui desse ponto, então, se eu continuar esse ponto mais para frente, além da capacidade de pesquisa do meu laboratório, do meu equipamento, talvez os dados eles vão acompanhar da mesma forma como foram até agora. Eu acho que eu falei de uma maneira bem complicada, né? Mas vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Já que a gente está falando mencionou aí a questão da criação e evolução. Uma das coisas que a evolução ensina e que a criação rejeita é o que a gente chama de macroevolução. De maneira bem superficialmente falando, a teoria da evolução ensina que os micro-organismos surgiram, depois eles foram se tornando gradualmente estruturas mais complexas. E aí você tem lá uma ameba, virou um peixe, virou um anfíbio, virou um réptil, virou uma ave ou um mamífero. E esses passos grandes de evolução, a teoria da criação, nas suas várias vertentes, rejeita, porque não existe uma comprovação sobre nada disso, nem no registro fóssil, nem por qualquer tipo de experimento ou observação. Esse conhecimento, a teoria da evolução ensina por extrapolação. O que a gente tem? A gente tem casos de mutação e de seleção natural? Tem, isso é comprovado. A gente pode falar aí de bactérias, superbactérias, um dos casos mais clássicos quando se fala em evolução. Inclusive, meu amigo evolucionista que está nos ouvindo, não use isso para criticar um criacionista, porque o criacionista não ensina que a seleção natural não existe. Muito pelo contrário, o criacionismo admite a seleção natural. Como não negar, né? Como negar, na verdade? Como negar? Não tem como negar. Você fala com um criacionista, pelo menos um criacionista que é um pouco entendido dessa parte científica, que as superbactérias provam evolução. Ele vai te olhar com a mesma cara que você olha pra gente quando a gente pergunta por que não tem macaco evoluindo hoje em ser humano. Eu sei que isso não evolucionista ensina isso. Mas, voltamos lá. Isso é um exemplo da seleção natural. Eu tenho um meio com antibiótico, toda bactéria que não for resistente àquele antibiótico morre, mas alguma população pequena de bactérias é resistente e ela sobrevive, ela é selecionada. E Vinícius, eu não preciso nem ir no laboratório, né? Você vê isso com veneno e barata em casa. Você pega, mas são malditas, né? Porque você pega e aí você joga o veneno, quando você acha que matou tudo, surgem aquelas das cinzas. E na maior parte das vezes são voadoras. Nossa, essa é pior, é o pior. E vem, e aí a população volta a crescer de novo, né? Então, assim, eu não preciso ir muito no laboratório para entender essa questão. Mas, ó, eu vou dar uma dica para você que sofre com baratas. O veneno que eu utilizo nunca gerou baratas super
poderosa. Nunca nenhuma Momento Exato, aleatoriedades. nenhuma barata nunca sobreviveu ao veneno que eu uso. A não ser que seja voadora, porque quando é voadora eu saio correndo. Mas quando é aquela que fica quietinha ali no canto, eu chego lá com o Ah, e você chinelo. vai perceber, é um podcast, mas você vai conseguir imaginar qual é a minha solução. Acho que eu deixei meio surdo agora. Nenhuma barata sobrevive no meu chinelo. Retorna, somos pessoas sérias. Não, mentira, não somos, mas a gente tenta ser. Sobre a questão da extrapolação, né, que eu estava falando, eu observo essa questão da seleção natural agindo em bactérias. Até mesmo na especiação, surgem novas espécies. A gente observa subespécies surgindo, ou raças, a gente usa os exemplos das raças dos cães. A gente observa espécies de peixes, novas espécies de peixes, então peixes se transformando em peixes. Presta atenção nessa ênfase, porque isso a gente observa, isso é real, isso não tem como a gente negar. Eu falei com meu amigo evolucionista, agora eu vou falar com você, meu amigo criacionista. Não negue essa questão da seleção natural, porque você vai estar dando um tiro no pé. Isso é real. A gente observa essas pequenas variações. Aí alguns falam microevolução, mas a gente já evoluiu esse termo. Não, a gente não usa mais microevolução, a gente fala de evolução de baixo nível, ou diversificação de baixo nível. Por que baixo nível? É em nível de subespécie, espécie, gênero. Família, a gente pode falar, talvez, pode dar para dar uma discutida. Mas quando a gente começa a falar de ordem, filo e reino, esses níveis mais altos, esses altos níveis, por isso a gente fala de diversidade de baixo nível, não de alto nível, nesses a gente não observa a seleção natural. Nunca houve, nunca foi encontrado, e essa é uma afirmação radical, mas eu vou enfatizar e vou falar de novo. Se você acha que já foi, manda um recado pra gente, coloca ali um podcast responde, e a gente vai tentar ver qual é a sua referência para isso. Mas eu já te afirmo que você não vai encontrar uma evidência de uma seleção natural de alto nível. Então, para você que não está acostumado com essa terminologia, quando a gente fala, por exemplo, de raças de cães, a gente pode mencionar subespécies, e tem alguns outros termos ali que eu não vou mencionar agora para a gente agilizar, mas a gente vai falar de espécies, a gente vai falar de gêneros, de famílias. Quando a gente fala só dos diversos tipos de cães, diversas espécies de canídeos, a gente está dentro de uma família só. Então, nesses níveis, a gente consegue observar algumas alterações e até novas espécies surgindo. A gente observa a evolução atuando. Podemos usar esse termo. A gente pode usar o termo evolução mesmo falando de criação. Evolução nada mais é do que um processo seguindo aí uma determinada sequência. Mas o que a teoria sintética da evolução ensina que a criação rejeita é quando essas alterações elas são em níveis maiores, mais altos, como ordem, classe, filo e reino. Ordem, para você ter um exemplo, a gente fala dos primatas. Primata é uma ordem. E você tem dentro dessa classificação seres humanos e macacos, de diversos tipos. Você tem outra ordem de mamíferos, que são, por exemplo, cetáceos, baleia, golfinho, boto. Você tem ali, por exemplo, os quirópteros. É outra ordem quiróptera, onde a gente classifica os morcegos. Então, esse nível de mudança, de alteração, a gente já não observa, nem no registro fóssil, nem nenhum outro tipo de registro em que a gente possa ter as informações dos seres biológicos. Se a gente for para cima, para a classe, mamíferos é uma classe mamália. A gente vai ter o filo, a gente vai ter reino animal, reino protista, reino vegetal, né? E por aí vai. Esses níveis mais altos a gente não observa. Então, o que é a extrapolação que eu mencionei? O raciocínio é o seguinte: com base no conhecimento que eu já tenho, com base nas pesquisas que eu já venho feito, no material que eu já tenho lido, estudado, com base nas pesquisas que eu desenvolvi ou outros desenvolveram e eu tive acesso, com base em tudo isso, eu posso observar que peixes estão surgindo novas espécies de peixes, estão surgindo novas raças de cães, estão surgindo novas linhagens de bactérias. Então, está acontecendo uma seleção natural que produz, entre aspas, ou cria novos seres vivos. Está acontecendo uma evolução no sentido de mudanças. E essas mudanças, né, elas estão sendo selecionadas naturalmente e nessa parte ok. Se eu consigo observar no nosso período de tempo, que é um período bem curto, alguns anos ou décadas, talvez até alguns séculos, eu consigo observar essas pequenas mudanças. Se eu der, olha a extrapolação, esse se é bem grande, esse é muito grande, se eu der tempo suficiente, um tempo muito mais prolongado, os mesmos fatores que causaram essas pequenas mudanças seriam responsáveis por causar mudanças
grandes, a ponto de eu ter animais, micro-organismos se tornando organismos mais complexos e animais marinhos se tornando animais terrestres, por exemplo, com o passar de gerações e gerações, com bastante tempo. Isso é uma extrapolação, porque isso eu já não consigo comprovar. O que é a ciência? A ciência é um jeito de ensinar como alguma coisa é conhecida. Então, Vinícius, olha só, vamos ver a linha de raciocínio que a gente usou até agora, né? Então, se a gente pegar desde o primeiro episódio da série, que é o passado, e a gente vê que a ciência ou conhecimento é produzido porque teve uma pessoa que se sentiu desafiado, produziu perguntas, usou o método científico, chegou num resultado. E aí a gente começou falando aqui que essa ciência, esse conhecimento que é produzido, ele não é isento da interpretação do cientista, daquela pessoa que produziu o conhecimento, certo? E aí a gente vê que em determinadas situações é necessário realizar a extrapolação, porque o método científico não é suficiente para que eu chegue naquele resultado que eu quero, correto? Exatamente. A gente tem até mecanismos para diminuir essa interferência, vamos dizer assim. Não deixa de ser uma interferência, essa interpretação. O próprio método científico ele surgiu com esse objetivo, de eu sistematizar, tornar um método que eu possa utilizar em todos os casos. É como quando a gente vai jogar Uno. Cada lugar que eu já morei, não foram tantos, mas cada lugar as pessoas tinham regras diferentes para o Uno. Alguns outros parentes meus que moram em outros lugares, quando a gente se une e começa a jogar Uno, daqui a pouco falam, não, mas não é assim que se joga, é assim. Não, porque tem o tal do repicar, não, é o cortar. Não, tem o 9, tem o 7, o 0 troca, não, é o 7 que troca, o 0 fica em silêncio. Enfim, tem dúzias de regras. Aí o que a ciência faz? A gente tenta pegar uma regra padrão e fala assim, essa é a regra padrão, agora todo mundo que for jogar Uno vai jogar Uno com essa regra. Exato. Isso, o próprio método científico surgiu com esse objetivo. Outros mecanismos que a gente tem, as publicações, que a gente mencionou bastante no último episódio. As publicações, elas têm, pelo menos em tese, essa prerrogativa, esse objetivo de você sistematizar algo para não ficar assim aquele samba do crioulo doido. Para você poder falar assim, nessa revista vai ser publicado algo que a gente verificou e todas as publicações a gente seguiu o mesmo padrão, a mesma regra, para a gente poder ter aí o mínimo possível de interferência. Mas aí eu tenho uma questão, Vinícius, porque eu não estou dizendo isso só em relação à questão de origens que a gente comentou. Esse que a gente deu foi um exemplo, né? Mas existem outros. Sim, sim. E eu nem tô... É que a gente gosta, a gente já fala logo, já dá um chute na porta logo de cara. Mas, por exemplo, a gente vive num momento em que a fonte de informação que a gente recebe, ou seja, a forma com que a gente recebe a informação não é feita desse jeito que a gente está falando aqui. Ou seja, a gente recebe essas informações como se aquilo fosse uma verdade absoluta, comprovada, recomprovada, testada e retestada e comprovada, de que realmente foi aquilo que aconteceu. Então, quando a gente, por exemplo... Infelizmente, tem muito cientista que vive em pé de guerra com jornalista, por exemplo. Sim, e eu não tô aqui... Um dos que a gente vê esse tipo de coisa é quando alguém... os cientistas astrônomos, eles vão observar uma outra estrela, um outro sistema solar, e observam que lá tem planetas rochosos, vamos dizer assim. Se você sabe que o nosso sistema solar tem alguns planetas rochosos, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, não falei em ordem, olha lá, vamos lá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. O Sol e em diante. A gente aprende na escola que tem que ser em ordem. Aí, a partir de Marte ainda é rochoso. É sólido, é isso que a gente pisa no chão aqui. Sim. A partir de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses são gasosos, não são mais rochosos. Então, não tem mais um chão para eu pisar. É uma bola de gás. Eu até uso, às vezes, quando a gente vai conversar, especialmente com crianças que não têm a mesma base científica que a gente tem, né? Eu costumo falar que é como se fosse uma bexiga, um balão. Uhum. Só que sem o látex, sem o material do balão, é só o ar. Esses são os planetas, além dos rochosos. Quando a gente fala de capacidade de vida, uma das primeiras características que se olha é sempre se o planeta é rochoso. Tanto que no imaginário do povo aí se fala em vida talvez em Marte, cientistas estão tentando ver se encontram
vestígios de vida em Marte. Ó, os cientistas não estão buscando vida em Marte. Ninguém está indo lá para procurar um marciano. Estão querendo buscar resquícios de que possa ter surgido vida ou de que algum dia possa vir a surgir Ou vida que para tenha tentar entender condições de que pode, né, isso, de vida. o que fez o nosso planeta ser o escolhido, vamos dizer Só assim. que né? aí eles tentam procurar essa vida do jeito que a gente conhece, né? Também tem isso. Mas aí eu falo, quando alguém divulga lá, um astrônomo divulga que achou um outro sistema solar com outros planetas rochosos orbitando de maneira parecida com os nossos planetas aqui. E aí ainda vão começar, no artigo, na divulgação científica mesmo, está dizendo lá que eles ainda vão começar a analisar questões como atmosfera, presença de água, temperatura, rotação e translação ao redor daquela estrela. Tem N fatores para você observar, pressão atmosférica. Ainda tem muita coisa a analisar. Basicamente, a notícia é a seguinte: encontramos uma estrela com planetas girando em volta, igual a gente vê aqui no Sistema Solar. Aí o que a gente vê? Os sites aí da mídia divulgando. Foi encontrado um planeta com condições de abrigar a vida como a Terra. Quer dizer, pessoal, isso é outra extrapolação. É uma extrapolação, eu, particularmente, perdoe-me os jornalistas, mas eu acho que essa é uma... Também acho que não é todo jornalista que faz isso. Mas é uma extrapolação desleal, porque você modifica a notícia, você modifica a informação. A informação não é que encontrou uma nova Terra. Às vezes eles até falam assim, nova Terra foi criada, ou planeta irmão, sei lá, usam termos como se a gente já soubesse que lá tem condição de criar vida, quando na verdade está muito longe disso. Esse é só um exemplo de como a informação ela é modificada através dos meios até chegar ao público em geral. E também que ela é apresentada, como eu estava dizendo, de uma forma como se já estivesse sacramentado, né? E a gente vê Exatamente. que pouca coisa na ciência realmente assim tão sacramentada. Exato, que existe uma certa extrapolação dependendo do assunto, e por isso a gente nunca pode acreditar que existe uma verdade absoluta na ciência, né? Porque todo aquele conhecimento, como a gente já comentou várias vezes antes, está sujeito a ser testado, e o que era verdade ontem já não é mais hoje, né? A gente consegue chegar um pouco mais perto quando a gente fala de modelos matemáticos, porque realmente 1 mais 1 é igual a 2, não tem como você filosofar muito em cima disso, não tem como dar margem a outras interpretações. Então a gente tem as leis fundamentais da termodinâmica, as leis de Newton, as leis da mecânica, a gente tem a lei da gravitação universal, então, algumas leis que a gente tem, que são modelos matemáticos, basicamente eles não mudam. Do jeito que eles foram desenvolvidos até hoje, continuam sendo iguais. E os resultados que são utilizados baseados nessas leis, eles são certos. Pelo menos a gente não teve ainda uma informação diferente. Mas aí vem aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, que eu te falei, que na questão lá da relatividade, o modelo, a teoria do Newton não explica tão bem quanto a do Einstein. Não quer dizer que você disse que está errado a do Newton, só quer dizer que a do Einstein é uma melhorada? Será que eu estou ofendendo muitos físicos? É um upgrade. É um upgrade. Nós vamos chamar físicos aqui para explicar melhor essas questões, mas basicamente, pelo que eu já consegui aprender sobre isso, que não é lá grande coisa, a relatividade ela não contraria a mecânica que o Newton explicou. As leis que o Newton postulou explicam aquilo que acontece na Terra. Mas quando você tem massas muito grandes, velocidade próxima da luz ou a velocidade da luz, que é o campo onde a relatividade se dá muito bem, a parte do Newton já não é tão eficaz ali. A diferença das duas já é muito grande. Então é como se a relatividade ela expandisse o conceito para massas maiores, para velocidades muito extremas. E a gente tem outros exemplos também, né? Há alguns séculos atrás acreditava-se naquela questão de que a Terra era o centro do universo. Aí vem ali, se eu não me engano, o Copérnico, e fala de que, na verdade, a Terra não é o centro, ela que está em movimento ao redor de outro astro, né? E aí depois você vê que esse conhecimento vem se modificando. Inclusive, eu vou falar de uma questão atual, coronavírus.
né? Há algumas semanas atrás, eu não tô querendo causar aqui, gente, por favor, não tô querendo causar mesmo, mas algumas semanas atrás falava-se muito da eficácia da cloroquina, que não sei o que, não sei o que lá, mas essa semana eu vi uma notícia de que nos Estados Unidos tem um estudo que diz que a cloroquina não faz diferença nenhuma. Só que aí, ao mesmo tempo, olha só, eu não estou dizendo que não funciona, tá? Eu estou dizendo que tem um estudo que foi publicado que diz. Só que aí pode vir um outro estudo essa semana dizendo que, nossa, funciona perfeitamente e é a solução para todos os problemas do mundo, sabe? Então... Na verdade, a gente tem estudos franceses. Dentro da própria França, a gente tem estudos dizendo que a hidroxicloroquina ela é super eficaz, a salvação da pátria, e outros dizendo que a hidroxicloroquina, inclusive, causa reações adversas seríssimas, que podem levar à morte. Aí imagina como é que vai ser a divulgação pelos meios midiáticos, que muitos jornalistas fazem. E aí a gente vai voltar naquela questão da interferência, porque isso acontece não só com cientistas, acontece com jornalistas também. E aqueles que estão alinhados com determinada ideologia ou determinada filosofia, eles vão enfatizar aquilo que é mais favorável ao pensamento deles. Então, aqueles que são a favor de liberar a hidroxicloroquina para todo mundo, eles vão falar só dos estudos favoráveis. Exato. Aqueles que são contrários, eles vão falar só dos estudos contrários. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer algumas revisões e buscar essas informações e entender o que elas realmente estão dizendo para a gente, o que esses dados realmente estão dizendo para a gente. E aí, Vinícius, é que vem o papel do consenso, né? Porque tem algumas questões que você nunca vai chegar a um veredito final de que todo mundo 100% não vai ser unanimidade, mas existe um consenso de que aquilo é aceito, certo? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado também com as teorias da conspiração. Aqueles que vão falar assim, não, eles querem liberar o medicamento porque tem interesses financeiros. Ah, não, eles não querem, estão falando só que está morrendo porque são alarmistas e querem causar pânico na população. E por aí vai. A gente pode gastar muito tempo falando de teoria da conspiração, mas todo mundo já ouviu essas teorias. Você já ouviu, tenho certeza Mas disso. é aí que vem então, a gente tem que tomar cuidado a habilidade ou o senso crítico, né? Que a gente tem que ficar questionando tudo o tempo inteiro. É lógico que também não quer dizer que a gente nunca vai acreditar em nada do que dizem pra gente. Mas eu acho que faz bem a gente questionar algumas coisas e não simplesmente reproduzir tudo que a gente ouve, né? E isso é importante. Às vezes a gente é mal interpretado. Porque a pessoa, de maneira geral, aquela pessoa que ela só quer saber de viver bem, ela quer tranquilidade, ela quer paz para viver, para criar sua família, para poder trabalhar, chegar em casa, descansar, enfim, ela quer segurança. Esse tipo de gente, às vezes, não está disposta, não que isso seja ruim, não me interpretem mal, estou falando de má interpretação e estou dando margem para isso, mas não que isso seja ruim, mas tem pessoas que realmente não têm interesse de ficar vasculhando todo tipo de conhecimento científico. Já tem outras pessoas que têm essa inclinação, então vão gostar de fazer isso, até fazem por prazer. E às vezes a pessoa não está interessada em saber todos os detalhes das pesquisas. Ela só quer saber, e aí? Uso ou não uso? Funciona ou não funciona? Cura ou não cura? 8 ou 80. Para muita gente mesmo, é isso que basta. Não precisa de mais. E eu não estou falando de questão de preguiça, tem esse caso também, tem gente que tem preguiça, tem gente que é mal intencionado, mas eu falo de maneira geral, tem muita gente que não precisa disso para sobreviver, se sente bem sem essas informações, só quer saber se pegou a doença, eu tomo isso para curar ou não. E aí tem outros por trás que vão distorcer as informações para chegar nessa pessoa e essa pessoa entender errado. Às vezes essas pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, mas vocês duvidam de tudo, vocês não acreditam em nada, vocês são muito céticos e não sei o quê, e isso pega mal pra gente. Mas, na verdade, a gente tem realmente que pensar muita coisa, porque nada... Eu vou afirmar com 100% de certeza, mas posso estar errado, mas em nada, eu encontro algo que seja 8 ou 80. Nada é tão simples Sempre assim. tem uma zona cinzenta ali, né? Sempre tem uma zona cinzenta. Se a gente falar da cloroquina, um estudo falou bem, outro estudo falou mal. Quem patrocinou esse estudo? Quem patrocinou o outro estudo? Porque às vezes o estudo é patrocinado por alguém com interesse. A gente tem o exemplo dos transgênicos, por exemplo. Tem um estudo famoso de 2012 que todo mundo fala até hoje que os ratos foram alimentados com alimento transgênico e desenvolveram alimento transgênero foi engraçado. Gigantes. Foi o único estudo.
É, Desculpa, olha só. foi mais forte que eu tô tentando imaginar um alimento estrangeiro aqui. É só para se vingar do meu Jon Snow do último episódio. O alimento transgênico foi o único estudo com alimentos transgênicos que mostrou aquilo. E hoje aquele estudo ele já é completamente rejeitado pela comunidade científica porque ele foi manipulado e ele teve questão de conflito de interesses. Ele foi patrocinado por uma indústria que não queria que o transgênico fosse para frente. Esse é um exemplo. Então a gente pode pensar, quem patrocinou? Foi o governo, foi alguma agência de fomento de pesquisa, ou foi uma indústria específica com interesse bem específico? Outra coisa que a gente pergunta, que tipo de paciente recebeu esse medicamento? Eram idosos? Eram jovens? Eram pacientes que já tinham outras comorbidades? Eram pacientes que já tinham, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos? Isso aqui é muito difícil para pessoas como nós, que somos seres mortais. Não tem. Agora, essa questão de ser questionador é importante. Vamos colocar aqui em questões práticas. Você abre ali uma página de notícia, você vê uma manchete enorme, vermelha assim, tal. Aí você pensa, uau, caraca, será? Aí você não precisa ir lá ficar esmiuçando toda a notícia. Basta você pegar um outro site de notícias, abrir para ver como que os dois reportam a mesma notícia. Inclusive, se você quiser ser mais meticuloso, você pode abrir um terceiro site de notícias e ver comparar como os três. E aí você vê, por exemplo, que tem um veículo que tem uma ideologia mais de esquerda, tem um veículo que tem uma ideologia mais de direita, tem um veículo que quer se manter isento da alma de Suíça na vida e ser neutro, sabe? Então, essa questão de ser questionador, não é fazer tudo que o Vinícius está falando, a idade, viaja, tipo, não é como ser um pesquisador, mas é você tentar, com as ferramentas que você tem, ver se aquilo realmente procede. Você está lendo um livro, por exemplo, eu tenho um livro que eu estou lendo que chama 10% Humano. A autora fala da questão da importância da nossa microbiota, dos micro-organismos que estão vivendo ali no nosso intestino e quanto isso faz diferença para a nossa vida, né? E aí eu falei, nossa, mas será que é tudo isso? Será que tem essa influência mesmo? Porque para mim parecia que era só aquilo que eu achava. E aí eu só dei um Google ali rapidinho e eu vi que algumas das coisas que ela relata do livro realmente procedem, sabe? Eu nem precisei ir em PubMed ou ir no site da Nature ou na Science para ir ali pesquisar o artigo científico, sabe? Eu fui no Google. Sim, você já tem pessoas que se preocupam em ir atrás de todas essas perguntas. Então, o que você precisa fazer é muito mais simples. Buscar realmente ver se o pessoal está de acudo. Esse caso da hidroxicloroquina, só para a gente poder Você já falou 2, 3 vezes hidroxicloroquina, sei lá o jeito que você falou. Pronto. Tem alguém para pensar todo esse tipo de coisa. Então, se você perguntar para mim hoje, Vinícius, o que você recomenda? É bom ou não é esse bendito desse medicamento? Eu vou falar o seguinte, você vai procurar o seu médico, porque o seu médico conhece o teu histórico de vida, o teu médico conhece o teu histórico de doenças e de saúde, e ele vai saber se ele está mais preparado para saber se você pode ou não receber esse medicamento. Não sou eu que vou dizer. Tem muitas pessoas que estão falando aí que se curaram. Tem pessoas que estão falando que morreram. Meio difícil, né? Estão falando que aquelas morreram. Em quem que eu vou acreditar? Você vai acreditar no teu médico que conhece a tua relação própria, pessoal, e ele vai saber se adapta à tua realidade ou não. Agora, Vinícius, para a gente encerrar aí esse nosso segundo episódio, depois de tudo isso que a gente conversou e refletiu, será que a gente consegue confiar na ciência ou não? Eu confio plenamente. Plenamente não. Eu confio, eu tenho minhas dúvidas, mas de maneira geral eu confio. Até porque ciência não é somente questões polêmicas, como a hidroxicloroquina, por exemplo. A ciência é aquilo que permite que eu esteja conversando com você do seu outro lado agora, por exemplo.
Eu aqui com o meu celular e o Afinal, notebook, você aí com o seu celular e com o né? Eu fone de sou ouvido. bióloga, você é engenheiro biotecnólogo, biotecnológico. Você é seu mestrado, eu estou terminando o doutorado, enfim, a gente usa a ciência como instrumento, né? E eu acho que uma das coisas que é mais importante para a ciência ser confiável é esse mecanismo que a ciência tem das pessoas poderem revisitar o que foi feito e poder retestar e poder ver se aquilo funciona ou não, para corrigir o que foi afirmado ontem, para melhorar o que vai ser afirmado amanhã. Então, isso para mim que é o mais incrível assim da ciência. Exatamente, a ciência ela não fica somente em questões existenciais também, como a das origens. Para muitas pessoas não tem a menor importância se Deus criou ou se a bactéria evoluiu. Não importa, mas mesmo essas pessoas, elas estão aproveitando dos meios de comunicação, meios de transporte, alimentos, vestuário, tudo isso é tecnologia, é coisa que a ciência trouxe para a gente. Se você tem uma dor de cabeça e toma uma aspirina, ou eu quando tenho as minhas cefaleias ali, só funciona com dipirona. Isso é a ciência que está me dando qualidade de vida. Então, se eu tenho hoje uma determinada qualidade de vida, uma determinada condição de cumprir algumas atividades de lazer, de trabalho, de relações, a ciência me permite isso. Então, eu não tenho por que desconfiar da ciência. Bom, pessoal, é isso. O nosso segundo episódio acabou. Ficamos por aqui e a gente continua na próxima semana com mais um episódio do Origens Podcast. Até lá. É isso aí. Não se esqueça das palavrinhas-chave, @Origens Podcast. Acompanhe, siga, compartilhe, seja feliz. Um abraço.